Neste bloco, nós vamos tratar de semântica de conectores, né? Os valores do como. Valor é sentido. Então, toda vez que você vir na questão o valor, o sentido, é até engraçado, né? Porque é assim que você vai ver na prova, né? O valor do como, né? Ah, qual é o valor do como? Então, toda vez que a banca perguntar qual é o valor do como, é engraçado por quê? Porque se você olhar de fora, né? Uma vez um aluno que estava começando a estudar para concurso, ele falou, ué, valor do como? Para mim ele não vale nada. Aí, é claro, se você for pensar bem, mas é assim que vai vir na prova. O valor do como tem o mesmo valor que o valor do como. Então, o que é valor? Valor é sentido, semântica. Então, a gente começa aqui o vídeo entendendo que quando a questão pergunta do valor, ela quer saber o sentido. Isso é semântica. Semântica de conectores. Semântica de conectores é um assunto que você vai ver em prova, nas questões, só que você tem que tomar muito cuidado para não querer ficar rotulando. Deixa eu falar uma coisa para você. E você vai prometer que você vai cumprir. É para olhar o sentido e não para ficar perdendo tempo classificando, rotulando, porque você vai surtar e pode errar a questão. Dri, como assim? Presta atenção, mas é para fazer o que eu vou falar agora. Ó, quando pedirem o valor do como, vou mostrar para você o outro lá. Não você, tá? Ó, deixa eu ver esse como. Esse como aqui. Queria adotar um animal, como um gato ou um cachorro. Como? Isso aqui é um exemplo. Então, peraí. Como um gato ou um cachorro. Exemplo. Até agora o outro lá tá certo. Ó, como um gato ou um cachorro é um exemplo. Como é que é o nome disso? O nome disso? O nome disso o quê? O nome desse como. Que nome do como? Eu quero valor. Valor de exemplo, exemplificação. Ué, mas qual o nome? Ferrou. Você é gramático? Porque assim, já só para você entender, isso aqui, esse como, na gramática, ele pode ser classificado como palavra de exemplificação. Há gramáticos que dizem que ele seria uma palavra denotativa, porque palavras denotativas são essas que denotam ideias. Há gramáticos que dizem que ele seria uma conjunção comparativa com o sentido de exemplificação. É uma discussão que não tem fim. Lembrando que quem rotula perde tempo. E às vezes erra por isso. Dri, então o que você está me ensinando? Eu estou ensinando semântica. Semântica não é rótulo. Semântica é sentido. Tá, então olhe para cá. Não é para classificar, é para dizer a semântica. De modo geral, esses comos aí todos que você vai ver são conjunções. Mas, na hora de rotular, há discussões gramaticais sobre isso. Então, isso aqui, por exemplo, tem gente que vai falar que é palavra denotativa. Você vai ver nas questões de concurso que as bancas nem perguntam porque sabem que é problema. Elas não perguntam o nome. Diga o nome da conjunção. Conjunção subordinativa adverbial comparativa. Conjunção subordinativa adverbial conformativa. Não, ela vai dizer assim. Valor, comparação, conformidade, causa, adição ou exemplificação. Tudo bem? Pronto. Agora eu vou te mostrar os sentidos do como. Tá. Lembra que raciocínio de prova é toda vez que eu tiver que trazer o valor semântico de qualquer conector, eu olho para o que vem depois. O que vem depois salva. O que vem depois salva. Dri, mas eu fico lendo só o que vem depois? Não, primeiro você lê a frase toda. Leia a frase toda. Você tem que ler a frase toda, senão você não vai entender. Leia. Seus olhos brilhavam como estrelas no céu. Ó, seus olhos brilhavam como estrelas no céu. A banca está me pedindo o valor semântico do como. Agora eu vou olhar para onde? Estrelas no céu. Estrelas no céu, isso é o quê? Conformidade? É causa? É adição? É exemplo dos olhos? Então é assim que eu quero você raciocinando em prova, ó.
Para saber o valor do como, você olha para o que vem depois e pergunta: isso aqui não é uma comparação com os olhos? Ele não está... estrelas não é uma comparação para os olhos? Então esse como tem valor semântico de comparação. Entendeu? Então veja, o aluno erra porque não sabe pensar. Não aprendeu a pensar na frase e se enrola. De novo, eu vou de novo. Como? A banca está me pedindo o valor semântico do como. E eu perdi a coordenação motora, quero saber se ele é comparativo. Tudo saiu como fora planejado. Comparação. Será que é uma comparação? Aí o que você faz? Você vai olhar para o que vem depois. Fora planejado é comparação para tudo saiu? Está comparando fora planejado com tudo saiu? Não. Então, o que vem depois não é comparação. O que vem depois é uma conformidade. Por quê? Então, Dri, eu tenho que entender o que é comparação, o que é conformidade. O que é conformidade? Isso aqui é uma conformidade. Por que conformidade? Conformidade é o sentido de nos conformes. Para mim, não existe melhor definição de conformidade do que aquela expressão tudo nos conformes. Conformidade é isso aqui, o planejamento é a conformidade, porque tudo saiu nos conformes, dentro do planejamento. Conformidade é isso, é dentro dos conformes, dentro do planejamento, dentro do planejado. Quando você entende semântica, não tem para ninguém, entendeu? Quando você entende semântica, não tem para ninguém. Planejamento é conformidade. Tudo saiu como planejado. Sim, fora planejado é a conformidade. Por quê? Porque esse como tem valor de conformidade. Por quê? Mas não é porque eu troquei o como por conforme, que é um macete sem vergonha também que me ensinaram. Toda vez que eu trocar o como por conforme, ele vai ser conformativo. Tá, quero trocar todos por conforme. E eu tenho uma colega que só usa conforme. Ela usa conforme para tudo. Eu fico até brincando com ela. Eu falo assim, eu fico brincando assim, eu fico atenta aos seus conformes. A pessoa... Já viu? Você não viu isso porque eu vivo de língua. Assim, mas eu percebo tudo. A pessoa fica assim, conforme a chuva, conforme... Então a pessoa vai errar a questão de concurso. Porque ela acha que tudo é conforme. Conforme a gente só usa para uma ideia de conformidade. Como assim? O que é conformidade, Dri? Tudo saiu como determinamos. Isso é conformidade? Sim. Saiu em conformidade com o que determinamos. Nos conformes. Como determinamos. Isso é conformidade. Olha, ela fala como uma sereia. Ela tem uma amiga que usa conforme para tudo. Ela fala conforme uma sereia. Ela fala conforme uma sereia. Uma sereia é conformidade para ela falar? Não. Não, sereia é a comparação. Você entendeu como eu quero você na questão de concurso? Então, a seguir, os valores do como, tá bom? Agora que eu te ensinei a ler e a identificar a semântica, agora que você está entendendo que o mais importante em questão de concurso é saber o que é uma comparação, uma conformidade, e você também já entendeu que isso aqui, o nome disso aqui é conectivo, conector, e que eu não preciso ficar rotulando se é conjunção, se é preposição, se é palavra denotativa, porque isso é uma discussão gramatical, eu tenho que olhar o sentido. Então, beleza. Sentido é o quê, Dri? Olho para o que vem depois. Estrelas no céu. É uma comparação para os olhos? É. Comparativo. Como fora planejado? É a conformidade em relação a tudo saiu? Sim, porque tudo saiu nos conformes do que fora planejado. Tá. Como? Agora eu quero ver se ele é causal. Como eu faço? Olho para a oração que vem depois. Como chovia, não foram à praia. Olho para a oração do como que eu não vou perder a coordenação motora mesmo, Dri, não vou me controlar. Olho para cá. O fato de chover é causa para não irem à praia? É. Então é causal.
Chover é causa para não irem à praia. Então, esse como é causal. Tá bom. Outra coisa, esse como é aditivo? Ah, Adri, eu decorei que toda vez que o como vem com o não só ou não apenas é aditivo. Posso decorar? Pode. Se você decorou, não vai jogar fora. Toda vez que o como vem antecedido de não só, não apenas, ele forma as expressões correlativas de adição. Então, é um macete que dá certo. Não só, como, não apenas como, sempre aditivo. Agora, obviamente que não é só isso que vai te ajudar em prova. Como é que eu sei que esse como é aditivo? Não é só decorando que ele veio antes do não só. É olhando para o que vem depois, perguntando se o que vem depois se adiciona ao que vem antes. E, também estuda. Como também estuda. Estudar. Não está se somando a trabalhar? Afinal, não é igual a e? Trabalha e estuda? Sim, então ele é aditivo. Entendeu? Esse também salvou, mas ele não precisa vir, ele pode vir implícito. Eu poderia dizer, não só trabalha como estuda. Entendeu? Então não é por causa do também. É por causa da ideia. Dri, a ideia de adição. Ele trabalha e estuda. É assim que você vai responder as questões. E ordenado, queria adotar um animal como um gato ou um cachorro. Olha o que vai acontecer. Muita gente acha que esse como é comparativo. E há até gramáticos que discutem isso. Mas você não. Porque você é o cara que quer fazer prova, não quer discutir com gramático. Aí o que você vai fazer? Dri, a banca me pediu o valor semântico do como. Aí eu faço o que mesmo? Primeiro eu leio a frase, né, que eu tenho que entender ali o que ele está dizendo. Queria adotar um animal, como um gato, um cachorro. Aí eu tenho que indicar esse como. Aí me deu vontade de dizer que ele é comparativo. Me deu vontade. Tô com vontade. Aí eu vou olhar para o que vem depois. Gato, cachorro, estão sendo comparados a alguma coisa ali anteriormente? Isso aqui é uma comparação para animal? Ele está comparando gato, cachorro com animal? Não. Olha o comparativo. Olha como olhar para o que vem depois salva. Estrelas, aqui em cima, lembra? Esse elemento está sendo comparado a esse? Sim. Esse elemento está sendo comparado a esse? Não. É só você ler. Olhar para o lugar certo. Entendi. Olho para o que vem depois. Um gato ou um cachorro. Isso é comparação? Não, isso é exemplo. Isso aqui é exemplificação de animal. Queria adotar um animal. Exemplo, gato, cachorro. Se é exemplo, então esse como tem valor de quê? Exemplificação. É assim que você vai falar em prova. Repita comigo. Valor de exemplificação. Dri, quero dar o nome. Não. Pare com isso. Pare. Conheço um monte que ficou viciado em dar nomes e não conseguiu passar para a prova porque ficou querendo discutir com o gramático. Vem. Agora você está preparado para treinar com 6 frases retiradas de prova. Vamos brincar com os valores semânticos do como. Primeiro passo é ler até o final para eu entender. Os soldados agiam como inimigos. Aí eu tenho que ver o valor desse como, o sentido desse como. Então, peraí, primeiro eu leio a frase toda e ele está dizendo que os soldados agiam como seus inimigos. Aí eu olho para o que vem depois. Tô com vontade de dizer que é conforme, tipo a amiga da Dri, que fala os soldados agiam conforme seus inimigos. Mas aí eu parei com essa bobeira, porque inimigos não é nos conformes de nada. Tá? Parei com isso, olho para os inimigos. Tô com vontade de dizer que é comparação. Vamos ver se é comparação. Olho para o que vem depois. Os inimigos estão sendo comparados a alguma coisa aqui? Sim, soldados. Soldados inimigos. Entendi. Então, esse como é o quê? Tem valor de quê? Comparação. É assim que você vai dizer em prova, valor semântico de comparação. Tá. Como consta dos livros. Como consta dos livros. Como?
Primeiro eu vou ler até o final, como consta dos livros. Deve-se a Euclides da Cunha a mais completa descrição do sertão brasileiro. Agora que eu entendi o trecho, eu vou olhar para a oração imediata ali, após o como consta dos livros. Estou com vontade de dizer que é conformativo. Aí eu olho para isso aqui. É em conformidade com o que consta nos livros? Ó, como consta nos livros, deve ser Euclides da Cunha a mais completa descrição do sertão brasileiro. Ele está fazendo uma ideia de conformidade? Sim. Ele está dizendo que é uma descrição em conformidade com o que consta nos livros. Nos conformes, de acordo com o que vem nos livros. Isso sim é a ideia de conformidade. Esse como é conformativo. Em conformidade com. Aí você vai dizer ideia de conformidade. Em conformidade com o que consta nos livros. C. Como adotou atitudes de um político qualquer, o republicano ficou desmoralizado. Primeiro eu leio até o final, aí eu vejo que como adotou a atitude de um político qualquer, o republicano, aí eu uso aquela dica que a Adri me deu, que é o fato de fez com que, isso salvo, não esqueça, o fato de ter adotado a atitude de um político qualquer não fez com que ele ficasse, sim, o fato de fez com que, causa. Esse como é causal, traz ideia de causa. Isso aqui é uma causa. Adotar a atitude de um político qualquer é causa para ficar desmoralizado. D. Olha como ficou mais fácil, ó. Alguns animais, como o leão e o tigre. Olha como você não vai mais errar isso, ó. Dri, tô com vontade de dizer que é conformidade. Conforme o leão e o tigre. Não. Dri, tô com vontade de dizer que é comparação. Tô com vontade de dizer que é comparação. Leão e tigre. Estão sendo comparados a alguma coisa? Não. Estão exemplificando. Então, exemplificação. Eles são exemplos de animais. Tá. Ele não só leu o livro, como também a revista. Aí a banca foi lá e pegou o como. Ele leu não só o livro, como também a revista. O que esse como está fazendo? Não é igual a E? Ó, ele leu o livro e a revista. Ele leu o livro e a revista. Então, esse como é o quê? Tem valor de quê? Adição. Tá? F. Como não viu, o poste colidiu com ele. Como não viu o poste, colidiu com ele. Não é aquele valor de... Como não viu o poste, colidiu com ele. O fato de fez com que... O fato de não ter visto o poste não fez com que ele colidisse com ele? Sim. Então, esse como é o quê? Causal. Tem valor semântico de causa. Agora, antes de fechar o vídeo, deixa eu só dar uma dica. Adriana, esse não só como, isso já ajudaria a ver que é adição? Sim, foi o que eu falei, né? Ó, Dri, só de eu ver que é não só como, daria para ver que esse como é aditivo? É. Mas eu falei também que é para você não ficar se fiando nisso. Por quê? As expressões correlativas, porque isso aí é uma expressão correlativa, elas nem sempre serão de adição. Pode haver expressões correlativas de adição e expressões correlativas de alternância. Não como nunca vai ser alternativo, mas vou repetir. Cuidado com esse vício das correlativas. Se você não tem, nem escute o que eu vou falar. Eu só vou falar porque essa aula rola ao vivo. E aí eu vi umas 2 pessoas perguntarem isso. Mas por que não é alternância? Por que elas perguntaram isso? Porque elas aprenderam um macete sem vergonha das alternativas, que se você não escutou, então melhor nem escutar. Mas eu vou colocar aqui, nem vou colocar um macete, claro, não vou colocar uma coisa que eu não quero que você decore. Eu vou colocar uma observação final, tá? Para você não ficar viciado. Não se vicie nas expressões correlativas.
Por quê, Dri? Como assim? Não se vicie nas expressões correlativas. Por quê, Dri? Tem gente que se vicia? Tem. Tem gente que decorou esse negócio de expressão correlativa. Eu não sei muito bem o que decorou, porque porcaria eu não decoro. Mas tem gente que decorou que expressão correlativa é sempre isso ou aquilo. Não, não tem isso. O que são expressões correlativas? Expressões correlativas são aquelas que a gente estudou lá na gramática que elas vêm em dupla. Duplinha, sabe? Então, ó, não só, mas também, não só como também, tanto quanto, ora, quer. Tudo isso são expressões correlativas. Elas serão sempre de quê? Não decore. Apenas saiba que elas podem ser de 2 sentidos, dependendo da frase. Existem 2 tipos de expressão correlativa. A de alternância, que é alternativa. Ó, só para fechar. Isso aqui, Dri, você acha que vale a pena copiar? Acho. Porque assim você vai entender o que é a expressão correlativa. Você está na aula de conjunções, tem que saber o que são expressões correlativas. Expressões correlativas, Dri, isso é o quê? Parzinho. Onde a gente estudou isso mesmo? Conjunções. Isso está dentro de conjunções. O que a gente tem que saber disso? Você tem que saber que é correlativa porque vem as 2. Mas tem que saber que nem sempre vai ser alternativa ou aditiva. Existem os 2 tipos. As alternativas são, por exemplo, ora trabalha, ora estuda. Isso aqui são expressões correlativas. De quê? De alternância. Como eu sei, Dri? O sentido. Eu quero você entendendo o sentido. Ó, ora trabalha, ora estuda. Isso não é uma alternância? O que é alternância? Alternância é você fazer uma coisa depois da outra. Ficar alternando, né? Pronto. É só isso que você tem que saber. Ora trabalha, ora estuda. Então, realmente, ó, trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda. É alternância, é alternativa. Mas há expressões correlativas que são aditivas. Quer ver uma que a galera sempre se enrola? Essa aqui, ó. Te dar um exemplo já bem chatinho, ó. Tanto João quanto José virão. Isso aqui também são expressões correlativas. Essas expressões que vêm em par. Tanto quanto, ora, sabe? Não só, mas também, não só como também. Pronto. Agora que você já sabe que existem esses 2 tipos, vá por mim, vá pela semântica, é muito mais fácil. Ó, é alternância ou adição? Tanto João quanto José virão. Tá alternando? Ó, primeiro João, depois José. Aí o João, aí depois o José. João, José. Não nesse caso aqui. Não, João, depois volta o José, não. Veja, os 2 virão. Tá bom? O problema é esse, é que ensinaram pra gente de um jeito, de uma decoreba sem vergonha. Então, Dri, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que expressões correlativas, tanto quanto, ora, já, isso não quer dizer nada. Normalmente elas são ou alternativas ou aditivas. Como eu vou saber? Pelo sentido. E aí, antes de fechar o vídeo, eu volto aqui e mostro essa aqui, ó. Essa aqui, tô falando dessa aqui. Ah, é porque alguém me perguntou, desculpe. Ah, mas eu não sei quem me perguntou. Mas, por exemplo, aqui, ó, só para ir embora, e aí dá como exemplo final essa aqui, ó. Não só como. Como é que eu sei que não só como são expressões correlativas? Porque elas vêm em par. Tá, e elas são o quê? Aditivas. Por quê? Porque elas somam. Como assim somam? É ler e pensar que ele está somando o livro com a revista. Aditiva. Entendeu? É isso. Se tiver mais alguma dúvida, estamos aí. Mas eu acho que agora pegou, né?
O que você aprendeu no vídeo? Você está estudando o quê? Semântica de conectores. Você está aprendendo que, nas questões de concursos, você tem que classificar o sentido do conector. Ou seja, quando a gente fala em conector, pode ser preposição, pode ser conjunção. Pouco importa a classificação, o nome. O que importa é o sentido. Em provas de concursos, você tem que estar vacinado com esses conectores que podem ter mais de um sentido. Como foi o como. Esse como aqui, o como, que a gente acabou de ver. Por que ele cai muito em concurso? Porque ele pode ter vários sentidos. Tá bom. Eu tenho que estar vacinado, Dri? Você não pode ir para uma prova sem saber que o como pode ser um monte de coisa. Ele tá na moda, ele tá na modinha porque ele confunde muito candidato. Mas você não, porque você tá vacinado e porque você sempre se organiza na leitura da frase olhando para o que vem depois. Não esqueça, tá bom? Olhe para o que vem depois.